Ele não veio por telefone, veio por mensagem, no fim de uma tarde silenciosa em que eu estava sentado na varanda, olhando o céu ficar cor de cobre por trás das copas das árvores. Jantar aqui em casa no sábado às 20 horas. Família e alguns amigos. Vai ser ótimo ter você. O texto era da Camila, minha nora, com 3 pontos de exclamação e um emoji sorridente que não combinava com nada do que vivemos nos últimos meses. Eu reli a frase 2 vezes, não pela gramática, mas pelo tom. Faltava algo que costumava existir quando a família era família. A pergunta de como eu estava, a preocupação com o meu joelho que às vezes reclama do frio, o "vamos te buscar", que o Daniel, meu filho, dizia sem pensar. Era um convite, e ao mesmo tempo uma mensagem de status. Sábado, 8 da noite. Nem cedo para um jantar simples, nem tarde para um encontro afetivo. Horário de evento. Eu respondi com um "confirmo presença" seco, quase corporativo, e fechei o celular, como quem coloca um livro de volta na estante, sem pressa e sem raiva. Fiquei ali na varanda mais alguns minutos, ouvindo o vento entrar pela fresta do portão e empurrar a poeira contra as folhas. E pensei que talvez fosse a hora de medir distâncias com régua, não com memória. As coisas mudam sem barulho. A gente só percebe quando precisa se vestir para um jantar, e não sabe mais qual gravata combina com o rosto que a família nos devolveu. No dia seguinte, outra mensagem, agora com um PDF anexado. Dress code, passeio completo. Teremos 24 pessoas. Haverá música ambiente. Menu, caprese, risoto de limão siciliano, filé ao molho de vinho, profiteroles. Cuidaremos de tudo. Se puder trazer um vinho, ótimo. Li aquilo como quem lê as instruções de um aparelho novo, prático, impessoal, objetivo. Passeio completo. 24 pessoas. Música ambiente. Eu sabia que o apartamento do Daniel comportava tanta gente com certo aperto, mas também sabia que nenhum encontro realmente íntimo exige manual. Um detalhe me fisgou. Se puder trazer um vinho. Um pedido pequeno, quase inocente, mas que dizia mais do que as palavras. O cuidado com a etiqueta, a necessidade de que cada peça do cenário brilhasse coordenada. Eu poderia levar qualquer garrafa, e ela seria apenas isso, uma garrafa. Sorri sozinho. Levarei um vinho que não fale nada. É assim que se atravessa uma ponte que range, com passos leves. Passei a semana como sempre passo, preenchendo as horas com hábitos que ninguém aplaude, mas que salvam a cabeça. Caminhei 2 vezes pela manhã. Preparei meu próprio almoço sem temperos heróicos. Revisei anotações antigas. Cuidei de uma planta que insiste em me desafiar com folhas amareladas. E separei, em uma pasta, alguns papéis que mantenho perto, não por necessidade, por higiene de alma. Não gosto de falar sobre dinheiro. Nunca gostei. Não acho que dinheiro resolva respeito. E aprendi, tarde mas aprendi, que o respeito que vem embalado em cifra é sempre devolução, nunca presente. Ainda assim, minha vida, como um rio que muda o curso por baixo da superfície, continuou correndo no seu leito silencioso. A agenda da semana seguinte marcava na segunda-feira uma reunião com o conselho. Não era a primeira, não seria a última. Não disse isso a ninguém. Discrição não é segredo, é postura. Ninguém precisa saber o que não pergunta com o coração. No sábado, abri o armário e tirei o terno cinza que uso quando quero desaparecer sem parecer ausente. O alfaiate deixou o pano cair do jeito certo nos ombros, e eu aprendi a reconhecer roupas que me protegem do mundo sem me armar contra ele. Dei nós simples na gravata, passei um pente nos cabelos e fiquei 1 minuto parado, na frente do espelho, lembrando do olhar da Ana, minha mulher, quando batia na porta dizendo: "Já estão todos te esperando." E eu respondia que mais 2 minutos mudariam o ritmo do universo. Ela ria, e o universo obedecia. Hoje o relógio só me obedece. Peguei um vinho honesto, de rótulo curto e história nenhuma, e desci devagar as escadas, sentindo no bolso interno do paletó o peso das chaves de casa e o papel liso do convite impresso. Gosto de carregar convites impressos. Eles me lembram que houve um gesto, ainda que calculado. Cheguei às 19h53. Sempre gostei de entrar antes da música começar. A portaria liberou meu acesso como quem não quer conversa, com aquele profissionalismo que é quase carinho quando a gente está velho. O elevador me despejou no hall do andar,
onde uma mesa com flores alugadas tentava parecer espontânea. Toquei a campainha. Quem abriu a porta foi a Camila, com um sorriso tão largo que os dentes pareciam parte da decoração. Me abraçou sem encostar o corpo, dizendo: "Que bom que você veio", no mesmo tom com que se agradece um fornecedor pontual. Atrás dela, a sala já se dividia em ilhas. O grupo dos colegas do Daniel, o grupo das amigas da Camila, o casal que prefere varanda, o primo que fala alto. Alguém ajustava a playlist. Alguém alinhava talheres. Alguém fotografava a mesa como se a comida fosse um monumento. Eu me aproximei do Daniel, que ajeitava a gola da própria camisa diante do espelho do corredor, e ele me cumprimentou com um "E aí, pai?", que não pedia resposta. 24. Ele disse, apontando discretamente para a mesa. Lotou. Eu assenti, como quem concorda que o mar é grande. O apartamento cheirava a manteiga quente e a perfume caro. A mesa, esticada até quase encostar na porta da varanda, suportava pratos brancos, guardanapos de tecido engomado e pequenos arranjos de flores idênticos, repetidos a intervalos que pareciam calculados por um engenheiro. Na cabeceira, uma cadeira mais larga, com almofada. Ao lado, outra igual. As restantes, mais simples. Um jogo de hierarquias tão óbvio que me deu vontade de rir. A Camila me apresentou a 2 casais que não vou lembrar, e a um sócio do Daniel, cujo aperto de mão revelou que ele tem pressa até quando não precisa. Seu Arantes, ele disse, me chamando pelo sobrenome como se fosse honraria, e eu respondi com meu nome de batismo que aprendi a preferir nos últimos anos. É curioso como a gente cresce e volta para o nome que cabe no bolso. O sobrenome é de fachada, bom para placas e contratos. O nome é o que alguém diz quando chama a gente para dentro. Notei aos poucos o cuidado com o cenário e a impaciência com o conteúdo. Camila caminhava pela sala com um bloquinho de anotações, conferindo se a equipe do buffet tinha trazido o número exato de taças, se cada lugar tinha marcador com nome e se a luz da sanca estava na temperatura warm, como ela disse, sem ironia. O Daniel alternava cumprimentos, contando sobre um projeto novo, um cliente difícil, um pitch que precisava fechar até o fim do mês. Eu ouvi, fiz perguntas que cabiam nas respostas que ele queria dar e me mantive na borda da conversa, como quem observa a maré para entender quando é seguro entrar. Em algum momento a Camila me perguntou, com naturalidade treinada, se eu me importava em sentar ali, apontando para uma ponta da mesa, longe da cabeceira e perto da passagem para a cozinha. Eu disse que não, claro que não. As pessoas confundem facilidade com indiferença. A verdade é que eu aprendi a estar bem em qualquer lugar, desde que não me peçam para ser outro. Os convidados chegaram em ondas, e a casa, que já era cenário, virou palco. Alguém trouxe um brinde ensaiado para o networking que a gente constrói com afeto. Riram, levantaram taças, bateram fotos. Eu registrei, sem anotar, o modo como alguns me cumprimentavam olhando por cima do meu ombro, como se a próxima conversa fosse mais importante. Registrei, sem julgar, que ninguém me perguntou de onde vinha, para onde ia, o que eu fazia das minhas horas vazias. Também não esperava. Expectativa é o jeito mais curto de desaprender a gratidão. Quando a comida começou a sair da cozinha, em travessas lustrosas que não pertenciam a ninguém, percebi que cada prato vinha com uma história. O chefe que estudou em tal lugar, o arroz que veio de não sei onde, o azeite de uma região que só se visita de avião. Histórias que servem para preencher silêncios quando as pessoas não sabem mais perguntar o que importa. Eu comi pouco. O apetite às vezes prefere se esconder. Entre um prato e outro, o Daniel se aproximou, tocou de leve meu ombro e disse, baixo, que estava feliz por eu ter vindo. Havia verdade ali, não muita, mas suficiente para eu guardar no bolso. Respondi que a casa estava bonita, o que também era verdade, e deixei que a conversa parasse no lugar certo. Não cobro do meu filho aquilo que ele não aprendeu a me dar. Pessoas não devolvem o que nunca pegaram. Ao fundo, a Camila ria, exibindo a curva do copo e o brilho do relógio, uma coreografia feita para ser vista. Eu segui observando. Observação não é distância, é método. A gente entende porque a música sobe quando presta atenção no momento em que alguém mexe no volume. Enquanto o risoto descansava na cozinha, aconteceu a pequena cena que, se eu fosse dado a presságios,
chamaria de anúncio. Uma das amigas da Camila veio até mim e perguntou, do nada, se eu já tinha pensado em desapegar de papéis. Porque hoje em dia tudo é digital, né? Falou da facilidade de assinar documentos pelo celular, de compartilhar senhas com pessoas de confiança e da tranquilidade que isso traz para quem já viveu bastante. Ela sorriu quando terminou e eu sorri de volta, com uma calma que me pertence. Disse que prefiro canetas que deixam marca e gavetas que fazem barulho quando fecham. Ela riu como quem ouve uma piada sem entender e se afastou. Não levei a mal. Notas dissonantes sinalizam mudanças de tom. Eu apenas ajustei, dentro de mim, a expectativa de silêncio para a noite. Quando enfim anunciaram que iríamos à mesa, vi os lugares marcados com letras desenhadas à mão. Camila tem capricho com a forma, ninguém pode negar. E procurei meu nome. Estava lá, na ponta, ao lado da passagem da equipe, como combinado. Sentei-me devagar, ajeitei o guardanapo sobre o colo, agradeci a taça de água que a moça me ofereceu e esperei. É um verbo que os jovens maltratam. Esperar. Eu esperei. Não pelo filé, não pelos profiteroles, não por um brinde. Esperei pela verdade que sempre escapa quando as pessoas acham que dominam o roteiro. A noite ainda não tinha mostrado seus dentes, mas eu já reconhecia o cheiro. Respirei fundo. Toquei na borda fria do prato e pensei na Ana, que sabia ler salas como quem lê partituras. Sobe o tom, ela diria sorrindo. Em breve, alguém desafina. E é assim que a gente entende onde pisa. O Daniel levantou-se para dar as boas-vindas. Falou de conquistas recentes, agradeceu aos clientes, celebrou parcerias. Chamou a Camila para completar. Ela, com a naturalidade de quem ensaia diante do espelho, acrescentou palavras sobre trajetórias e propósitos. Essas coisas que preenchem mesas quando o apetite é de aplauso. As pessoas bateram palmas. O som da madeira contra a prata vibrou como uma chuva leve. Eu bati 2 vezes, só para não contrariar a previsão do tempo. A noite ainda era um tabuleiro arrumado, e eu, um peão que sabe andar para frente sem pressa. A cadeira da cabeceira brilhou sob a sanca morna. O vinho, esse que não dizia nada, descansava ao lado do meu prato, sem história e sem rumor. Em breve, eu saberia se os convites ainda serviam para aproximar ou se tinham virado bilhetes de espetáculo. Por ora, o roteiro pedia apenas presença. Eu estava presente, e inteiro. O som dos talheres ainda nem tinha se acomodado na mesa e eu já podia sentir a encenação correndo solta entre as conversas. Era um tipo de alegria que não respirava fundo, só pairava na superfície, como aquelas bolhas de champanhe que sobem rápido e estouram antes de fazer sentido. A Camila se movia de um lado para o outro, vestida de anfitriã perfeita. Riso pronto, olhar atento, voz modulada para parecer natural. O Daniel, ao lado dela, reproduzia cada gesto com atraso de 1 segundo, como quem tenta acompanhar uma coreografia que não ensaiou o bastante. Havia algo na forma como ela segurava o copo e na forma como ele a observava que me lembrava reuniões de diretoria. Todos falam, ninguém ouve, e ainda assim todos fingem que há harmonia. Do meu lugar na ponta eu via tudo com um ângulo privilegiado. As taças tremeluziam sob a luz amarela da sanca, refletindo o tom dourado da decoração, e as vozes se cruzavam como linhas de um tecido mal costurado. Falavam de viagens, de negócios, de carros elétricos, de escolas particulares, de startups e fundos de investimento. O vocabulário da sala era o mesmo de uma revista de domingo, e cada frase parecia ter sido dita antes, por alguém igual. Sucesso, futuro, planejamento, metas. Palavras bonitas quando vêm de quem as constrói, mas ocas quando servem só para adornar a própria vaidade. Um dos convidados, um homem de barba aparada e sorriso de catálogo, contou que havia comprado um barco. Outro, empolgado, perguntou o tamanho do motor. As mulheres competiam em elogios. À mesa, à roupa, ao chefe, a qualquer coisa que mantivesse o brilho do cenário. Quando Camila passou perto, trazendo um prato de risoto, uma das amigas comentou: "Você nasceu para isso, amiga. Essa casa é de revista." Ela riu alto, como quem recebe uma condecoração. Eu também ri, mas por dentro. As pessoas confundem estar em casa com ter cenário. Daniel, tentando incluir-me na conversa, perguntou como andavam minhas caminhadas matinais.
Ainda faz aquelas voltas no parque? Disse ele como quem pergunta ao jardineiro se o gramado está bem cuidado. Respondi que sim, e acrescentei que o corpo gosta quando a cabeça para de correr. Ele não entendeu, assentiu com pressa e virou-se para o colega à direita, que já abria o celular para mostrar fotos de um novo empreendimento. Não me ofendi. Aprendi que há frases que não são perguntas, são pausas entre um assunto e outro. A certa altura, um rapaz do outro lado da mesa comentou em tom jovial que esperava chegar bem aos 60 como o senhor. E Camila completou sorrindo. Ele chegou sim, mas sem pressa nenhuma, né? O sogrão é tranquilo, não corre nem atrás de prejuízo. As risadas vieram fáceis, automáticas. O Daniel olhou para mim, riu sem graça e balançou a cabeça, pedindo perdão com os olhos. Eu apenas devolvi um sorriso leve, que cabia no espaço de um guardanapo. Quando o riso morreu, voltei ao prato e mastiguei devagar, saboreando o silêncio. Não precisei dizer nada. A ausência de reação incomoda mais do que qualquer resposta. Percebi então um padrão. Cada vez que alguém falava de conquistas ou de dinheiro, Camila olhava para mim, disfarçada por trás do copo, procurando talvez o desconforto que ela mesma queria provocar. E cada vez que não encontrava nada, forçava outro riso, como quem cutuca uma ferida para ver se ainda dói. Eu não me movia. Quando o poder muda de lado, o primeiro a perceber é sempre o que o perdeu. Na cabeceira, Daniel conduzia a noite com entusiasmo mecânico. Falou de um contrato novo, de um investidor internacional que quase fechou o negócio e de como o próximo trimestre seria decisivo. Os colegas aplaudiram, alguém ergueu a taça e Camila fez questão de acrescentar. O Dani herdou o talento da mãe, não é, sogro? Foco e garra. Eu ergui o olhar por um instante e a encarei. Ela sustentou o sorriso, mas os olhos vacilaram. E a paciência do pai? Respondi. A mesa riu, achando graça, mas ela entendeu o recado. Os garçons circulavam em silêncio, recolhendo pratos e distribuindo taças novas. Uma música suave preenchia o espaço. Um jazz instrumental, bonito, porém sem alma. Como se a trilha sonora soubesse que ninguém ali estava realmente ouvindo. O som servia apenas para cobrir as ausências, como perfume borrifado em quarto fechado. No intervalo entre a sobremesa e o brinde, percebi que Camila se aproximava de um pequeno grupo ao fundo, cochichando algo e olhando discretamente na minha direção. O riso contido deles não deixou dúvidas. Eu era o assunto. Fingi não ver. Preferi observar a janela, onde a cidade cintilava em luzes que não pertenciam a ninguém. Foi nesse instante que senti o primeiro movimento interno. Não de raiva, nem de mágoa, mas de confirmação. Aquelas pessoas estavam tão ocupadas representando o sucesso que esqueceram o que era tê-lo. Quando o garçom anunciou os profiteroles, Camila retomou o centro da mesa. Com o copo erguido, agradeceu a presença de todos, elogiou o marido e, como quem não quer nada, soltou. E claro, agradecemos também a presença do meu sogro, que mesmo aposentado, ainda nos inspira a seguir tentando. Nem todos vencem, mas o importante é participar, não é? A frase veio leve, sorridente, ensaiada para parecer inofensiva, mas não era. Eu vi o brilho de malícia por trás do riso. O Daniel tossiu, disfarçando o constrangimento. Alguns riram por reflexo, outros se calaram, percebendo o exagero. Olhei para ela sem pressa. Por um segundo, pensei em responder, mas desisti. O silêncio, às vezes, é o som mais alto de uma sala. Apoiei as mãos na mesa. Dei um gole no vinho e apenas disse: participo sim, sempre participei. Nada mais. A conversa mudou de rumo, mas a tensão ficou, fina como linha de pesca. Depois disso, os minutos se alongaram. As conversas perderam o ritmo. O riso se tornava cada vez mais forçado. Eu observava tudo com uma tranquilidade quase científica. Cada gesto, cada olhar, cada palavra fora do lugar era uma peça do mosaico que, mais cedo ou mais tarde, mostraria o retrato inteiro daquela noite. E quando as luzes baixaram um pouco e alguém sugeriu um brinde ao sucesso coletivo, eu percebi que o roteiro dela estava completo. Restava apenas o ato final, aquele momento em que o aplauso precisa cessar para que a verdade tenha espaço de respirar. Eu sorri, ergui a taça junto com os outros e fiquei em silêncio. O aplauso viria, e com ele, a queda do pano. A noite ainda não tinha acabado.
Ela só estava preparando o palco. O som do cristal batendo contra o cristal ainda ecoava quando ela resolveu transformar o jantar em espetáculo. Foi súbito, como tudo que nasce de vaidade. Um pequeno silêncio, um gole de vinho e depois a frase que cortou o ar. Às vezes o fracasso é uma escolha, não é, sogro? Ela disse isso sorrindo, olhando para mim, mas falando para os outros como quem aponta uma vitrine e convida o público a rir do preço. A mesa explodiu em risadinhas nervosas, dessas que as pessoas soltam quando não sabem se é seguro discordar. Daniel permaneceu imóvel, segurando o garfo com os dedos tensos, o olhar preso ao prato, como se a comida pudesse salvá-lo do constrangimento. Eu, por minha vez, apenas respirei fundo e continuei sentado, sentindo a gravata apertar levemente o pescoço e o ar perder um pouco de cor. Camila prosseguiu. Não me entenda mal. Eu admiro a serenidade de quem se aposenta cedo, mas às vezes acho que falta ambição, sabe? O mundo muda e nem todo mundo consegue acompanhar. A gente vê muito isso na geração mais velha. Gente que se contenta com pouco e depois reclama da vida. Ela disse isso enquanto arrumava o cabelo, sem tirar os olhos de mim. Um dos convidados, visivelmente desconfortável, tentou mudar de assunto, mas ela não deixou. Ah, mas não é o caso do senhor, né, Arantes? O senhor é tranquilo demais para se importar com sucesso. Riram outra vez. Não riso espontâneo, mas aquele som breve, educado, que as pessoas usam para não parecerem frias. O tipo de riso que dura meio segundo e deixa um gosto de vergonha no ar. Olhei ao redor e vi rostos se desviando, copos sendo esvaziados, garfos raspando pratos vazios. Todos fingiam não notar o que estava acontecendo, como se ignorar fosse a forma mais civilizada de assistir a uma execução. Eu, no entanto, não sentia raiva. Senti apenas um frio antigo, o mesmo que senti anos atrás, no velório da minha mulher, quando precisei ouvir um parente distante dizer que ela pelo menos teve sorte de morrer sem dívidas. O mesmo tipo de vazio, o mesmo silêncio interno. A diferença é que, desta vez, eu estava inteiro. Deixei o garfo no prato, limpei os cantos da boca com o guardanapo e levantei os olhos para ela. O mundo muda mesmo, Camila. Mas ele não melhora para quem esquece de respeitar o caminho dos outros. Disse isso devagar, num tom que não exigia resposta. Ela riu, como quem descarta uma nota desafinada, e virou-se para o lado, chamando a atenção de um dos convidados. Gente, o Sr. Arantes é sempre tão filosófico. A gente devia gravar um podcast só com ele. Mais risadas. Daniel finalmente tentou intervir. Amor, pega leve. Mas o estrago já estava feito. Eu apenas inclinei a cabeça, como quem aceita o papel de figurante, e deixei o peso da frase dela cair no chão junto com os aplausos que ainda ecoavam da rodada anterior de brindes. Naquele instante, percebi que ela precisava da plateia, e que nada mata mais um ator do que um público que para de reagir. Continuei calado. Esperei os garçons recolherem os pratos e servirem a sobremesa. Camila, percebendo que havia perdido o ritmo, tentou recuperar o controle. Contou uma história sobre quando conheceu o Daniel, sobre como trabalhar duro sempre foi a base da vida dela. Falou das metas, da casa que estavam pagando, das viagens planejadas. Cada palavra era um golpe ensaiado, uma tentativa de reafirmar o que ela achava que era poder. Eu apenas observava. O poder, aprendi cedo, não faz barulho. É o barulho que tenta imitá-lo. Quando o garçom trouxe o café, alguém fez um comentário sobre investimentos. Camila riu e disse: eu até tentaria explicar para o meu sogro, mas acho que ele ainda guarda o dinheiro debaixo do colchão, né? O grupo riu. Dessa vez, Daniel não riu. Ficou sério. Olhou para ela e depois para mim, sem saber o que fazer. Eu quebrei o silêncio. Não guardo, não. Disse. Aprendi que o dinheiro só vale alguma coisa quando dorme tranquilo. A frase caiu como uma pedra no centro da mesa. Houve um segundo de silêncio absoluto, desses que nenhum jazz consegue disfarçar. Camila baixou o olhar, fingindo ajeitar o guardanapo, e alguém se apressou em elogiar o café. A noite continuou, mas o ar já não era o mesmo. Havia um incômodo flutuando entre as taças, algo que ninguém queria nomear. Quando Daniel se levantou para agradecer a presença de todos, as palmas vieram rápidas, quase aliviadas. E foi nesse instante, entre o barulho dos aplausos e o som dos talheres sendo recolhidos,
que ela cometeu o erro final. Virou-se para mim e, sorrindo, disse alto o bastante para todos ouvirem: "Sabe, sogro, o senhor devia contar pra gente como é viver sem medo de fracassar. Deve ser libertador não ter nada a perder." A frase se espalhou pela sala como perfume derramado, doce e invasiva. Alguém riu, outro tossiu, e os aplausos diminuíram até desaparecer. Eu permaneci imóvel. O relógio do corredor marcou 8h53. Lembro porque olhei sem saber por quê. E então, calmamente, peguei a taça de vinho, ergui-a à altura dos olhos e respondi: "Você tem razão, Camila. É libertador." Dei um gole, deixei o copo sobre a mesa e esperei. Esperei os aplausos cessarem. Esperei o som das risadas morrer. Esperei o silêncio se acomodar, denso e constrangido. Quando enfim o ar parou de vibrar, eu sorri. A noite tinha acabado para eles, mas para mim, ela estava apenas começando. E foi nesse instante, enquanto todos tentavam disfarçar o desconforto, que decidi. Seria ali, naquela mesma mesa onde me chamaram de fracassado, que eu mostraria o que é perder o direito ao aplauso. Mas ainda não era a hora. O silêncio, quando amadurece, vira revelação. E eu pretendia deixar o meu amadurecer até o último gole. Ninguém percebeu de imediato o que havia mudado. Parecia só mais um momento de constrangimento social, desses que se resolvem com uma risada forçada e um novo brinde. Mas não. Havia algo diferente naquela pausa. A conversa não voltou. As vozes não preencheram o vazio. O silêncio se instalou como uma cortina grossa. E a única coisa que se ouvia era o som distante da chuva começando a cair lá fora, batendo contra o vidro da varanda. Eu continuei sentado, sereno, observando a superfície do vinho dentro da taça, o líquido escuro refletindo os pingos da luz do teto. Por um instante, ninguém respirou fundo. A sala inteira parecia suspensa entre o que já tinha acontecido e o que ainda não sabiam que estava por vir. Camila tentou recuperar o controle, rindo alto demais. "Gente, o sogro leva tudo na esportiva, viu? É por isso que eu adoro esse homem. Nada abala ele." Mas a voz dela tremeu na última palavra, e o riso ecoou vazio, sem eco. Daniel manteve-se de cabeça baixa, fingindo reorganizar os talheres. Os convidados olhavam uns para os outros, sem saber se ainda era educado continuar sentados. Foi nesse breve descompasso que percebi algo precioso. Eles tinham medo do silêncio. Estavam acostumados a vencer debates, a preencher o ar com justificativas, com opiniões, com ruído. O que não sabiam era que o silêncio, quando usado por quem entende seu peso, é uma sentença. Eu me levantei lentamente, sem pressa, sem expressão. As cadeiras rangendo soaram como trovões. Peguei a garrafa que trouxera comigo, o vinho sem história, o que escolhi justamente por não querer dizer nada, e completei minha taça até a borda. A cor, sob a luz dourada da sanca, parecia sangue antigo. Ergui o copo, não em brinde, mas em observação. "Interessante", murmurei, mais para mim do que para os outros. Às vezes a gente passa a vida inteira achando que precisa falar para ser ouvido, e descobre tarde que é o silêncio que ecoa. Alguns sorriram, sem entender. Outros desviaram o olhar. Camila voltou a se sentar, claramente incomodada. Ela tentava fingir leveza, mas as mãos dela, sobre o colo, denunciavam o tremor de quem sente o controle escapar. Eu me sentei de novo e deixei o tempo correr. A cada minuto a conversa tentava renascer, e a cada tentativa morria mais rápido. O jantar, antes barulhento, agora parecia uma missa. Um dos convidados, um homem de terno azul, pigarreou e disse: "Bom, acho que vou precisar ir cedo amanhã. Reunião às 9. Outros o seguiram, repetindo desculpas. Compromissos, crianças, trânsito. Era curioso observar como o desconforto faz as pessoas abandonarem banquetes como se estivessem fugindo de incêndios. Em menos de 15 minutos, metade da sala já se levantava. Camila tentou detê-los com sorrisos, prometendo sobremesa, café, digestivo. Mas as palavras batiam em paredes invisíveis. O que sobrou foi o som das cadeiras sendo afastadas, dos guardanapos sendo deixados sobre os pratos, dos passos apressados em direção à porta. Daniel, perdido entre culpa e constrangimento, acompanhou os convidados até o corredor. Eu fiquei na mesa, imóvel,
observando os pratos ainda quentes, as taças meio cheias, os guardanapos manchados de batom e molho. Aquele cenário era um retrato perfeito do que restava da minha família. Aparência, excesso e ausência. Camila voltou da porta com o rosto pálido. O senhor devia ter dito algo, feito uma piada, não sei. Eles acharam que o clima ficou pesado. Eu a olhei sem pressa. Ficou? Perguntei, como quem se surpreende com uma constatação óbvia. Ficou sim, ela respondeu, e não precisava. Eu apoiei as mãos na mesa e disse apenas: o que não precisava era o que veio antes. Ela abriu a boca, mas nada saiu. A máscara da anfitriã caiu, e pela primeira vez desde que entrei naquela casa, vi quem ela realmente era. Uma mulher acostumada a vencer gritando, agora perdida diante de alguém que venceu calado. Daniel retornou, coçando a nuca, evitando o olhar de ambos. Pai, talvez a gente tenha exagerado. A Camila estava nervosa. O jantar era importante para ela. Eu assenti. Imagino. Ele respirou aliviado, achando que eu tinha perdoado. Não percebeu que o que eu dei não foi perdão. Foi ponto final. A chuva engrossou lá fora, e a música, o jazz instrumental, ainda tocava, quase irônica. Levantei-me, ajeitei o paletó e disse: a comida estava excelente. A companhia curiosa. Obrigado pelo convite. Camila tentou insistir. O senhor não vai esperar o café? Sorri. Não, obrigado. Prefiro o silêncio. Peguei o casaco, deixei o copo meio cheio na mesa e caminhei até a porta. O corredor do prédio estava frio, mas claro. O som abafado da festa morria atrás da porta e a cada passo o barulho das vozes diminuía até desaparecer. Quando o elevador chegou, olhei meu reflexo no aço escovado. Vi um homem mais calmo do que há muito tempo. Entrei. Apertei o térreo e deixei o silêncio me acompanhar até o fim do percurso. Enquanto descia, pensei em algo simples e definitivo. O silêncio é a última palavra dos que não precisam provar nada. A noite ainda não tinha terminado. Ela só havia começado a se tornar memória. E algumas memórias, eu aprendi, rendem juros altíssimos quando guardadas no momento certo. No espelho do elevador, minha expressão não era de raiva nem de tristeza. Era o rosto de alguém que sabe que o próximo movimento não será feito com gritos nem com gestos, mas com uma assinatura. O tipo de movimento que não se desfaz com desculpas. Quando a porta se abriu no térreo, o porteiro se levantou rápido. Tudo bem, senhor Arantes? Eu sorri. Tudo ótimo. Só uma noite de barulho demais. Saí para a rua e senti o cheiro da chuva fresca. A cidade lavando seus excessos. No bolso, a chave do carro, fria, e no peito, uma calma nova, sólida, densa. Atravessei o estacionamento molhado e parei ao lado do carro, deixando a água escorrer pelo vidro. Antes de entrar, olhei para o alto, o prédio iluminado, o 12º andar onde as luzes ainda tremulavam, e pensei, o silêncio já começou a trabalhar. E com essa certeza, liguei o motor. O som do carro abafou o resto. O que viria a seguir não seria uma vingança, seria um ajuste de contas feito na moeda que eles mais valorizavam, poder. Mas o primeiro pagamento seria o silêncio. Quando a Camila terminou o discurso sobre mérito e coragem, as palmas soaram como se fossem carretéis sendo rebobinados. Mecânicas, previsíveis, feitas para cumprir um roteiro. As pessoas batiam palmas porque ali era o que se fazia, como se existisse uma coreografia social que ninguém ousava quebrar. Eu sorri com a mesma leveza com que se sorri ao cumprimentar um conhecido no corredor. E por uns segundos, deixei que a encenação voltasse a ter seu curso. Por fora, eu era apenas o convidado que trouxera um vinho discreto. Por dentro, a calma era um mar que, até então, só eu sabia navegar. O que ninguém sabia, e o que nenhuma palavra poderia contar, era que eu vinha preparando o silêncio daquela noite como quem prepara uma assinatura. Com cuidado, sem pressa, e com a certeza de que o gesto falaria mais alto do que qualquer discurso. O brinde subiu e desceu. O som das taças se misturou ao tilintar de colheres e o serviço retomou seu ritmo ensaiado. Camila sorriu para as câmeras de celular que já circulavam de mão em mão. Selfies que registrariam, para sempre, a imagem do anfitrião vitorioso com a família ao redor. Haviam flashes pequenos, risadas curtas e a sensação de que tudo estava no lugar certo. Eu mantive a postura,
Observei a movimentação do garçom, a expressão dos convidados quando o prato de filé chegava fumegante. É curioso como a aparência de abundância faz os olhos parecerem mais baixos. As pessoas olham menos entre si e mais para o que lhes é servido. No fundo, não cobro isso. Cobro é outra coisa. Houve um momento, enquanto a conversa se afunilava em elogios aos projetos do Daniel, em que percebi que a plateia já estava tomada pela complacência. As pessoas sorriem para quem confirma o roteiro delas. Senti a oportunidade. Limpa como uma página em branco. Não precisava de gritos para desarmar aquele teatro. Precisava apenas da pausa certa, do sinal que diz, acabou a encenação. Quando o calor do vinho começou a subir na boca e a sobremesa ainda não tinha sido servida, ergui a taça. Fiz um brinde curto, educado, e deixei o líquido descer com a naturalidade de quem não busca aplausos. O som do meu copo tocando a mesa foi um divisor. Logo depois, a sinceridade veio como respiração. Anunciei que teria de me ausentar cedo porque na manhã seguinte participaria de uma reunião importante. Tenho uma reunião com o conselho da holding, disse eu, sem forçar o tom, apenas com a mesma neutralidade que se pede à sobremesa. A frase atravessou a mesa e fez-se pequena como uma pedra em lago calmo. E por um instante, nada aconteceu. Depois, o espanto. Foi como se alguém tivesse desligado a música de fundo. Os rostos mudaram de cor. Os olhares se encontraram em busca de confirmação. E a Camila ficou branca sob a luz amarela, sem saber se aquilo era uma ameaça ou apenas informação. O Daniel engoliu seco, tampouco esperando aquela revelação. Alguns convidados tentaram rir, outros olharam para o celular na tentativa de preencher o silêncio com dados invisíveis. Nessa onda curta, uma pergunta sussurrada percorreu a mesa. O Sr. Arantes tem negócios? Pergunta que, até aquele jantar, parecia mais óbvia do que verdadeira. Eu sorri e não expliquei, porque a explicação, naquela hora, seria como apagar com uma toalha um quadro recém-pintado. Continuei, porque havia a necessidade de dizer o suficiente para que o vazio que se seguia tomasse forma. Contei, sem números, que muitas coisas haviam sido acertadas há décadas, que nem sempre o rosto que aparece nas fotos é o rosto que carrega a memória dos papéis, que investimentos se fazem em silêncio e que, por vezes, o que se chama de aposentadoria tranquila é apenas o rótulo que encobre decisões e estratégias. As palavras fluíram simples, como quem descreve um trajeto antigo. Eu não precisava provar riqueza. Precisava apenas mostrá-la com a calma de quem entrega um envelope fechado na mesa e observa a reação. A Camila, que havia buscado no ridículo a vantagem fácil, viu o teatro virar outra espécie de palco. A curiosidade murchou e deu lugar à atenção. O que veio em seguida não foi drama, foi cálculo. O Daniel tentou intervir, pediu que eu explicasse ou suavizasse, mas a pressa dele revelava mais aflição do que elo. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si, trocando hipóteses sobre empresas, imóveis, investimentos que o Sr. Arantes teria deixado há anos. Vi nos olhos das pessoas o movimento clássico, de quem percebe que o objeto de menosprezo estava, o tempo todo, comprador do cenário. A Camila, por sua vez, tentou retomar o controle com um sorriso amarelo, mas já era tarde para sorrisos. Levantei-me naquela hora, não por necessidade, mas por elegância. Agradeci a hospitalidade com voz firme e disse algo que soou como aviso e como poesia. Nunca fui adepto da exposição. Preferi sempre que os números falassem por mim quando fosse a hora. Foi o bastante. O resto da frase ficou no ar, e a sala por um instante pareceu pequena. Eu não precisava enumerar milhões ou bilhões. A certeza do que eu poderia fazer, se desejasse, já bastava para quebrar o encanto deles com o ouro falso do aplauso. Saí pela porta com passos medidos, e a impressão que deixei foi a de quem sai para um compromisso legítimo, mas carrega consigo um sinal silencioso de que mudara algo naquela noite. Na calçada, o ar frio me recebeu como um aliado. Ao virar o quarteirão, ouvi atrás de mim o burburinho se recompor, vozes que tentavam, de forma trôpega, reconstruir a narrativa. Ele exagerou. Não é bem assim. Foi apenas um comentário. Tudo o que diziam era a tentativa de tapar a luminescência do fato. Eu só ri baixinho, com a frieza de quem não precisa de aplauso para se reconhecer. A queda deles não fora necessária. Bastara o fim do espetáculo para que cada um percebesse o tamanho real do cenário.
A noite do aplauso terminara com a queda, ou melhor, com a revelação de que o palco que haviam montado pertencia, em partes, a alguém que eles acreditavam pequeno. O estrago maior não foi financeiro, foi simbólico. A crença de que humilhar custa pouco. Eu soube, naquela hora, que a próxima cena viria pela manhã, não pelo teatro. A assinatura que eu lembrara no espelho do carro não era para um contrato qualquer. Era a ponta de uma decisão que, quando assinada, traria consequências que nenhum aplauso poderia apagar. E eu segurei essa ideia como quem segura uma vela acesa em noite de vento, protegida, firme, pronta para iluminar o que havia sido apagado. O som do último aplauso morreu devagar, como o estalo de uma fogueira que se apaga. Por alguns segundos, ninguém respirou direito. Aquele tipo de silêncio que parece pesar sobre o teto, denso, feito de confusão e vergonha, se instalou entre as taças e os guardanapos amassados. Eu fiquei de pé, a taça ainda na mão, e vi o olhar de cada um dos 24 convidados cruzar o ar à procura de uma explicação. Camila tentava rir, mas o rosto não obedecia. O sorriso travado denunciava o medo. Daniel, pálido, segurava o copo com força, o pulso tenso, o olhar perdido entre mim e a mesa. O vinho, sob a luz dourada, parecia mais escuro. Eu o girei levemente, e com um tom de quem apenas comenta um fato banal, comecei a falar. É curioso, disse eu, como a gente passa a vida acreditando que as pessoas nos conhecem só porque convivem conosco. Dei um gole, pequeno, e continuei. 30 anos atrás, quando vendi minha parte da antiga empresa, disseram que era loucura, que eu estava abrindo mão do futuro por medo do risco. Mas risco mesmo é acreditar que o valor de um homem se mede pelo carro que ele dirige, ou pelo título que põe na porta. As cabeças se voltaram. Alguém ao fundo pigarreou. Eu apoiei a taça na mesa com calma e segui. Aquela loucura foi o que me permitiu investir no que veio depois. O Grupo Arantes cresceu devagar, sem manchetes, sem alarde. E talvez por isso ninguém tenha notado quando, anos atrás, ele passou a controlar fundos internacionais, algumas startups discretas e uma holding que esta semana foi avaliada em 4,5 bilhões de reais. As palavras ficaram pairando no ar. Não havia necessidade de levantar a voz. O peso delas bastava. Vi os olhos se alargarem, as bocas semiabertas, o corpo de Camila se retesar. Um dos convidados, que minutos antes gargalhava alto, deixou o copo escorregar entre os dedos. O cristal estalou, frágil, contra o mármore. Ninguém se abaixou para recolher. Daniel piscou devagar, sem processar. Eu continuei, sereno. Sempre achei deselegante falar de dinheiro, mas já que a conversa da noite é sobre sucesso e fracasso, achei justo deixar as definições mais claras. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir o chiado da chuva do lado de fora. Camila tentou respirar fundo, ergueu o queixo e forçou um riso. Mas isso... O senhor está brincando, não é? Essa história de bilhões... Não, interrompi sem mudar o tom. Não estou brincando. Nunca precisei. O problema é que vocês sempre confundiram discrição com fraqueza. A frase cortou o ar como uma navalha fina. Vi o Daniel recuar um passo, sem saber se me pedia desculpas ou se tentava entender em que momento a narrativa familiar havia desmoronado. Pai, por que nunca disse nada? Ele perguntou num fio de voz. Por que nunca houve necessidade? Respondi. Quem precisa provar valor vive cansado. Eu preferi trabalhar em silêncio. Camila, tentando recuperar o controle, cruzou os braços. Mas o senhor, morando naquela casa antiga, com aquele carro velho, isso tudo era teatro? Era escolha, respondi. Teatro é o que vocês fazem todos os dias correndo atrás de aplausos. A respiração dela falhou. O que vi em seus olhos não era arrependimento. Era medo. Medo da perda. Medo do julgamento. Medo de ter humilhado quem podia, com um gesto mudar o destino de todos. Os convidados, antes tão ruidosos, agora pareciam fantasmas, imóveis nas cadeiras. Ninguém sabia o que dizer. Eu respirei fundo, guardei o telefone no bolso e disse o que precisava ser dito. Nunca gostei de falar sobre dinheiro à mesa, mas achei que era o tema da noite. O silêncio que se seguiu foi quase musical. A Camila tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Daniel, por instinto, colocou a mão sobre o meu braço, hesitante. Pai, eu não sabia. Sabia sim. Respondi baixinho. Só preferiu não ver. Fiquei em pé mais um instante. Nenhuma emoção escapou, nenhuma raiva. Apenas a certeza de que o poder do silêncio havia terminado seu trabalho. Peguei o casaco, agradeci educadamente a todos pela hospitalidade e me despedi com uma leve inclinação de cabeça. Foi um jantar inesquecível, acrescentei. Quando atravessei o corredor e alcancei o elevador, o som das portas se fechando pareceu o bater de um ponto final. Lá dentro, sozinho, respirei pela primeira vez em horas. A máscara que usei por tantos anos, a do homem simples, discreto, sem grandes pretensões, havia cumprido seu papel. A Camila jamais entenderia que a fortuna que eu acabara de revelar não era apenas dinheiro. Era o tempo que eu tinha transformado em poder silencioso. No térreo, o porteiro me cumprimentou com o mesmo respeito de sempre, e eu percebi que, de todos ali, ele era o único que me via igual antes e depois. Do lado de fora, a chuva caía mansa. Entrei no carro, liguei o motor e fiquei parado por um instante, olhando o reflexo das luzes na poça d'água. Lá em cima, no 12º andar, o jantar continuava em ruínas, e eu, finalmente, respirava o ar limpo de quem não deve explicações a ninguém. A revelação não foi vingança, foi justiça. A vingança ainda viria, fria, calculada, feita de decisões silenciosas, daquelas que não se anunciam. E naquela noite, eu já sabia exatamente por onde começaria. Acordei cedo, como sempre. O corpo se acostuma a despertar antes da luz, mesmo quando a cabeça carrega tempestades. O despertador nem tocou. O som que me acordou foi outro. O primeiro toque insistente do telefone fixo, aquele que quase nunca toca. Toques longos, apressados, que vinham de mãos nervosas. Deixei tocar. O silêncio é uma forma de resposta, e eu já havia aprendido a usá-lo com precisão. Só quando a luz da manhã começou a atravessar as cortinas e o telefone tocou pela terceira vez é que me levantei, caminhei até a cozinha e deixei o café ferver devagar. O vapor subiu, lento, trazendo um cheiro de rotina e de vitória. Era estranho. A humilhação da véspera parecia distante, como um sonho que a gente lembra por fragmentos. O celular começou logo depois, vibrando sem ritmo sobre a mesa. Daniel, Camila, número desconhecido. Daniel outra vez. Deixei todos tocarem. Sentei-me, abri o jornal como sempre e li as manchetes sem enxergar direito as palavras. O café esfriava e entre um gole e outro o toque persistia, mudando de tom, de número, de tentativa. Parecia um concerto desafinado de arrependimentos. No fundo, eu sabia o que se passava. O jantar havia terminado, mas o verdadeiro desconforto só começava quando a máscara social caía e o espelho mostrava o rosto do erro. Perto das 9, o telefone fixo tocou novamente. Atendi. A voz de Daniel saiu trêmula, mais pela confusão do que pelo medo. Pai, o senhor precisa me ouvir. Ontem, a Camila não queria te ofender. Foi só uma brincadeira. Fiquei em silêncio. Ele continuou. A gente não sabia dessa história, desse grupo, dessa fortuna. Por que nunca contou? Esperei o fim do fôlego. Porque quem precisa ser avisado do que não soube enxergar, não aprenderia nem que eu gritasse. Respondi tranquilo. Houve um ruído, talvez um suspiro. Pai, não é isso. É que... Interrompi. Daniel, você é inteligente. Use isso agora. E me ligue quando entender a diferença entre orgulho e respeito. Desliguei. O silêncio voltou. Limpo. Fui até o escritório. Aquele cômodo pequeno que sempre pareceu apenas um depósito para quem me visitava. E acendi a luz. O quadro antigo de uma fotografia em preto e branco mostrava minha mulher sorrindo. Coloquei o jornal dobrado sob o porta-canetas e sentei-me à escrivaninha. Havia uma pasta vermelha, com meu nome escrito à mão e dentro dela o que realmente importava. Contratos, ações, participações. Cada documento era um lembrete de que o poder não precisa de barulho, só de ordem. Passei os dedos sobre os papéis e senti a textura seca das decisões bem feitas. Enquanto isso, o celular vibrava de novo, agora com mensagens.
Precisamos conversar. Foi um mal-entendido. Estamos arrasados. O senhor sabe que a gente te ama. As palavras vinham em cascata, desesperadas, tentando colar o vidro que eles mesmos tinham trincado. Uma delas, da Camila, dizia: "Não quero que o senhor pense que sou interesseira. Foi um momento infeliz." Li 2 vezes e achei engraçado como as pessoas falam infeliz quando não querem dizer cruel. Apaguei a mensagem sem responder. Peguei o telefone de escritório, disquei um número antigo. A secretária atendeu com voz neutra. "Arantes Holdings, bom dia." Pedi para falar com o Dr. Valverde, meu advogado de longa data. Quando ele entrou na linha, não precisei me apresentar. "Bom dia, Sr. Arantes." "Valverde", disse. "Preciso atualizar alguns documentos. Hoje, ainda de manhã." Ele perguntou se era urgente. "Depende do ponto de vista", respondi. "Mas traga as pastas e o testamento." Ele chegou 1 hora depois. Entrou com aquele respeito silencioso de quem já sabe que o cliente está decidido. Enquanto ele tirava os papéis da pasta, o telefone tocou mais uma vez. Daniel, de novo. O advogado me observou e eu balancei a cabeça, deixando tocar. "Pode continuar." Ele abriu os documentos sobre a mesa. "O senhor quer fazer alterações na sucessão?" "Sim", disse eu. "Quero redirecionar tudo. O apartamento da Serra, o fundo da família, as cotas da empresa. Prepare uma nova minuta." Ele assentiu, anotando tudo. "E o beneficiário principal?" "Ainda não sei. Mas sei quem não será." O toque insistente do celular voltou. O advogado, discreto, fingiu não ouvir. Assinei alguns papéis, revisei outros, e quando ele recolheu a pasta, deixei claro: "Não há pressa. Só quero que tudo esteja pronto até sexta. Gosto das coisas resolvidas antes do fim de semana." Ele entendeu. Depois que ele saiu, voltei à cozinha. O sol já invadia o chão da varanda e a casa parecia outra. No silêncio senti uma estranha leveza, quase paz. As ligações cessaram por alguns minutos. Talvez estivessem debatendo o que dizer, como se justificar, ou talvez tivessem percebido, enfim, que nada mais seria dito por mim. Peguei o celular, olhei a tela com todas as chamadas perdidas e deixei que o histórico enchesse a memória. Era um retrato perfeito da urgência deles e da minha serenidade. Ao meio-dia, o telefone tocou de novo, desta vez um número que eu não conhecia. Atendi. A voz era feminina, firme, educada. "Senhor Arantes, aqui é Patrícia, do Conselho da Holding. Confirmando a reunião de amanhã, às 9. Deseja que o motorista o busque?" Respondi que sim, e desliguei. O contraste entre aquela voz calma e o desespero dos outros me fez sorrir. Um homem pode ser muitas coisas, mas é no tom das vozes que o cercam que ele descobre o próprio lugar. Voltei à varanda, com a xícara de café já frio, e olhei o céu cinza. Os sinos de uma igreja distante tocavam o meio-dia. Pensei na noite anterior, nas luzes, nos risos, nas palavras pequenas que, por descuido, haviam revelado almas menores. E pensei que, de todas as heranças que um homem pode deixar, a mais pesada é a lição que vem tarde demais. As chamadas voltaram à tarde, mais espaçadas. Um número desconhecido insistiu 3 vezes. Eu não atendi. Quando finalmente o som cessou e a casa mergulhou novamente no silêncio, percebi que o ciclo estava se fechando. O que viria depois não seria raiva, seria método. O silêncio dele seria o eco do meu. E enquanto o sol descia, tingindo as paredes com a cor de ferrugem, senti algo raro, tranquilidade. O mundo pode desabar em volta de um homem, mas se ele tiver um plano, o desabamento soa como música distante. E eu tinha um plano. A noite seguinte chegou sem pressa, como se o tempo, respeitoso, soubesse que havia algo solene prestes a acontecer. A reunião do conselho pela manhã fora protocolar. Papéis assinados, números revisados, previsões de investimento para o próximo trimestre. O que nenhum deles sabia é que, enquanto eu lia cada planilha, já arquitetava um outro tipo de cálculo. Um que não envolvia apenas percentuais e projeções, mas também a matemática moral das relações humanas. Quando voltei para casa, o ar parecia diferente. Peguei a pasta que o Dr. Valverde havia deixado sobre a mesa. Respirei fundo e abri o testamento antigo. Aquele escrito quando ainda acreditava que o sangue bastava para definir destino. As primeiras páginas eram frias, formais.
com parágrafos que começavam por institui herdeiro e terminavam em números. Li cada uma sem pressa. Em todas elas, o nome do Daniel aparecia, sólido, certo, repetido. O único filho, herdeiro legítimo. A caneta que assinara aquele documento carregava, na época, a ingenuidade do amor. Eu quis acreditar que deixar bens era o mesmo que deixar afeto, que o cuidado se perpetuava em escritura. Mas o jantar da véspera havia me ensinado uma lição simples. O respeito não se herda, conquista-se. Peguei a caneta e, numa folha à parte, comecei a rascunhar as alterações. O som do relógio da sala marcava o ritmo das decisões. Rever destinação das cotas majoritárias. Excluir herdeiro direto. Incluir instituições de caridade e fundos educacionais. Escrevi tudo com uma serenidade que teria assustado qualquer um que me visse. Quando um homem chega a um ponto em que já não sente raiva, é porque alcançou o tipo de clareza que o mundo teme. O Dr. Valverde chegou pouco depois, pontual como sempre. Trazia consigo a pasta nova e o olhar de quem entende que certas mudanças não precisam de explicação. Pronto para prosseguirmos, Sr. Arantes? Assenti. Ele começou a digitar, os dedos correndo pelo teclado enquanto eu ditava. Instituo como destinatário principal das ações do Grupo Arantes o Fundo Ana Ferreira de Educação Técnica, a ser criado e mantido por esta holding, com sede nesta cidade. Fiz uma pausa. Ana Ferreira, o nome da minha mulher, voltou a preencher o ar. Valverde me olhou com respeito. E quanto ao seu filho? Fechei os olhos por um instante. Meu filho ainda tem a herança que dei antes de qualquer papel. O exemplo. Se não aprendeu com ele, nenhuma fortuna bastaria. Ele anotou sem comentar. Continuamos em silêncio por longos minutos. Apenas o som do teclado preenchendo a casa. Quando terminou, ele girou o monitor em minha direção. Deseja revisar? Li devagar, linha por linha. Não encontrei erros. Tudo estava exato, limpo, frio. A justiça, às vezes, é uma folha sem adjetivos. Quer que registre amanhã? Perguntou. Amanhã, confirmei. Ele fechou a pasta, levantou-se e, antes de sair, disse com a delicadeza de quem conhece os bastidores da alma humana. Nem todo corte é vingança, Sr. Arantes. Alguns são cirurgia. Eu sorri, sem responder. Quando a porta se fechou, fiquei sozinho com o som distante da chuva voltando. Caminhei até a estante e tirei de uma gaveta a velha fotografia do Daniel pequeno, com uns 5 anos, sentado no colo da mãe. O sorriso dele era aberto, sem reservas, o mesmo de antes da pressa e do orgulho. Toquei a borda da moldura e deixei o quadro sobre a mesa ao lado do testamento recém-revisado. Eu tentei, meu filho, murmurei. Mas há coisas que só o tempo ensina, e o tempo não é herdeiro de ninguém. A noite avançava. Fui até a varanda, levei comigo um copo de uísque, não por celebração, mas por costume. O vento trazia cheiro de terra molhada e alguma lembrança distante da serra, onde costumávamos passar férias. As luzes da cidade se refletiam nas poças, e eu pensei em como a fortuna, essa que tanto fascina os outros, na verdade é só uma lupa. Ela não cria caráter, apenas o amplia. O telefone vibrou de novo. Mensagem de Daniel. Pai, podemos conversar? Sei que está magoado. A Camila se arrependeu. Vamos resolver isso em família. Olhei a tela, li mais uma vez, e percebi o uso estratégico da palavra família, como se ela pudesse remendar o que nunca foi tecido. Apaguei a mensagem. Mais tarde, enquanto guardava os documentos na pasta vermelha, percebi que minhas mãos estavam firmes, não tremiam, não hesitavam. É curioso como a convicção devolve ao corpo uma juventude que o espelho nega. Dobrei o testamento assinado, fechei o zíper da pasta e coloquei-a dentro do cofre embutido na parede. O mesmo que o Daniel achava que servia apenas para guardar recordações. Antes de dormir, escrevi uma única frase num papel solto, que deixei sobre a mesa do escritório, sob o porta-canetas. A herança de um homem justo é a paz que ele deixa para si mesmo. Apaguei as luzes. A casa ficou mergulhada num silêncio denso, mas não pesado. Era o tipo de silêncio que não nasce do vazio, mas da conclusão. O barulho do cofre se trancando foi, naquela noite, mais reconfortante do que qualquer palavra dita em voz alta. Deitei-me. E pela primeira vez em muito tempo,
Dormi sem sonhar. Porque alguns sonhos a gente encerra acordado, com uma caneta, um testamento e um último gesto de dignidade. A ligação veio numa manhã cinzenta de terça-feira. A voz do Daniel, hesitante, arranhava do outro lado da linha. Pai, a gente precisa conversar. Eu sei que você está magoado. A Camila quer te pedir desculpas, e eu também. Vamos fazer um almoço, só nós três. Nada de convidados, nada de formalidade. Eu ouvi em silêncio. O barulho da chuva contra a janela preenchia as pausas entre as palavras dele, como se o mundo quisesse traduzir o que ele ainda não conseguia dizer. Esperei. Pai, ele insistiu. Você pode vir? Por favor. Demorei um instante antes de responder. Claro, Daniel. Estarei aí às 2. Ele respirou aliviado, como quem acredita ter encontrado o fio de volta no labirinto. Mal sabia que o labirinto já tinha dono. Cheguei no horário exato, como sempre. A portaria me reconheceu e liberou a entrada sem precisar de autorização. O elevador subiu devagar, e eu usei aqueles segundos para ensaiar o silêncio que traria comigo. Quando a porta se abriu, Daniel me esperava no corredor. Parecia menor. O olhar dele, outrora seguro, agora buscava apoio nas próprias mãos. Pai, que bom que veio. Eu apenas assenti. Atrás dele, a voz de Camila surgiu tímida. Senhor Arantes, eu fiz tudo errado. Eu não devia ter falado nada na frente dos outros. A palavra fracassado pairou invisível no ar entre nós. A sala estava arrumada demais para um encontro improvisado. A mesa posta com flores brancas, pratos idênticos aos do jantar, e um perfume caro mascarando o cheiro de ansiedade. Eu percebi o esforço, e a tentativa de encenar arrependimento como se fosse uma virtude. Sentei-me, devagar. Camila serviu o vinho, as mãos tremendo. Daniel começou a falar sobre mal-entendidos, sobre como as palavras saíram errado, sobre o estresse do trabalho e a pressão social. Palavras grandes, usadas como muletas. Eu ouvia, sem interromper. Quando o prato principal chegou, eles se calaram. Era como se esperassem minha sentença. Apoiei o garfo e olhei para os dois. Vocês sabem o que realmente me entristeceu naquela noite? Camila baixou o olhar. Daniel respondeu quase sussurrando. Ter te ofendido? Balancei a cabeça. Não. O que me entristeceu foi perceber que, depois de tudo o que construí, meu próprio filho ainda acredita que o respeito depende de dinheiro. Vocês não me magoaram por me chamarem de fracassado. Me magoaram por acreditarem que essa palavra ainda me descrevia. Camila começou a chorar. Daniel tentou se aproximar. Pai, por favor, a gente só quer começar de novo. Eu me levantei, peguei a pasta que trouxera comigo e a coloquei sobre a mesa. Vocês vão começar, sim, mas não da forma que imaginam. A expressão deles mudou. Primeiro esperança, depois confusão. Abri a pasta e tirei um envelope lacrado. Aqui está o Novo Testamento. Assinado e registrado ontem. Achei que seria justo mostrar a vocês pessoalmente. Daniel franziu a testa. Pai, o que o senhor está dizendo? Entreguei-lhe o envelope. Leia. Ele hesitou, depois rasgou o lacre. Os olhos dele se moveram rápidos pelas linhas, até pararem, atônitos, na cláusula que excluía ambos da sucessão. Camila levou a mão à boca. Isso é brincadeira, murmurou. Não, respondi. É reparo. Daniel se levantou de repente. Pai, o senhor não pode fazer isso. Eu sou seu único filho. Exato. Confirmei. E é justamente por isso que quero que você aprenda a ser homem sem depender do que outro construiu. O silêncio que se seguiu foi brutal. Camila tentou recuperar o fôlego. O senhor está nos punindo. Eu neguei com a cabeça. Não. Estou libertando vocês. Quando uma herança se transforma em coleira, o dono do patrimônio é o verdadeiro prisioneiro. Daniel olhou ao redor, como se buscasse apoio nas paredes. E o que vai ser de nós, pai? Depois de tudo o que fizemos juntos? Sorri leve. Vocês fizeram? Eu fiz, Daniel. Vocês usufruíram. Há uma diferença. Ele respirou fundo, murmurando. Não é justo. A palavra ecoou, vazia. A justiça não é justa, respondi. Ela é precisa. E a precisão às vezes dói. Camila limpou as lágrimas e tentou a última cartada. O senhor vai se arrepender. O dinheiro não vai te fazer feliz. Eu me aproximei dela e falei baixo, para que só ela ouvisse.
O dinheiro nunca me fez feliz. O silêncio, sim. Peguei o casaco, ajeitei o colarinho e caminhei até a porta. Daniel ainda tentou me deter. Pai, espera. O senhor vai simplesmente nos deixar assim? Parei, sem virar o rosto. Vocês me deixaram muito antes. Só estou devolvendo o gesto com mais elegância. Saí, fechando a porta atrás de mim. O corredor estava vazio, o ar frio e limpo. Dentro do elevador, senti o peso dos anos se dissolvendo. Eu não odiava meu filho, nem sua mulher. Só não via mais neles o reflexo de tudo que passei a vida tentando ensinar. Há dores que a gente não precisa curar, basta entender. No estacionamento, o vento trazia cheiro de asfalto molhado. Entrei no carro, deixei as mãos descansarem sobre o volante e olhei para o prédio iluminado, pequeno demais para conter o tamanho do que acabara de acontecer. Eles me chamaram para um almoço de reconciliação, e eu fui. Não por bondade, mas por encerramento. Enquanto dirigia de volta para casa, percebi que o arrependimento deles não era remorso, era medo. Medo de perder acesso ao que nunca lhes pertenceu. O verdadeiro fracasso, afinal, não era o meu, era o deles. Por nunca terem entendido que a riqueza de um homem se mede na calma com que ele fecha a porta atrás de si. E naquela tarde, com o som suave dos pneus na pista molhada, fechei todas as portas que ainda restavam entre mim e o passado. Passei a noite acordado, não por insônia, mas por escolha. Há silêncios que a gente precisa escutar até o fim. Sem música, sem distração. A casa estava escura. O relógio da sala marcava 2 da manhã, e eu caminhava de um cômodo a outro, como quem revisita o mapa de uma vida inteira. Cada quadro, cada móvel, cada livro, era testemunha de um tempo em que a palavra família ainda me parecia inquebrável. Toquei a madeira da mesa onde minha mulher e eu tomávamos café aos domingos, e senti o peso doce da ausência dela. Se estivesse viva, talvez dissesse que eu fui duro demais. Talvez dissesse que o amor também sabe corrigir sem ferir. Mas eu sabia. O que fiz não foi punição, foi libertação. Dela, de mim e, com sorte, até deles. O dia amanheceu lento, com o céu cor de chumbo e o vento soprando do leste. Fiz café e sentei-me na varanda. O celular estava sobre a mesa, mudo, sem notificações. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de aproximação. Era como se tivessem desaparecido, ou, quem sabe, entendido o recado. Na tela, o reflexo do meu rosto parecia mais leve, como se os traços duros tivessem enfim relaxado. Bebi o café frio e fiquei olhando a rua despertar. O padeiro abrindo a loja, o jardineiro varrendo as folhas, o mundo seguindo sem alarde. É assim que o poder se manifesta de verdade. Quando você não precisa mais mostrá-lo a ninguém. Às 10, o advogado ligou confirmando que o registro do testamento havia sido concluído e o fundo Ana Ferreira oficialmente criado. Agradeci. Antes de desligar, ele disse: "O senhor tem certeza de que não quer deixar nada para o Daniel? Nada mesmo?" Pensei por um segundo e respondi: "Deixo o silêncio. Ele vai aprender com ele o que as palavras não ensinaram." Valverde não insistiu. Desliguei e, por um momento, o mundo pareceu ficar perfeitamente quieto, como se estivesse de acordo. No início da tarde, o interfone tocou. Era o porteiro avisando que havia uma correspondência. Desci para buscar. No envelope, o nome do remetente: Daniel. Dentro, apenas uma folha dobrada em 4. "Pai, eu entendo. Se um dia ainda for possível, me procure. A casa estará aberta." Li devagar, sentindo o peso de cada palavra. Não havia ironia, nem raiva. Apenas um cansaço resignado. Guardei a carta no bolso e subi as escadas em silêncio. Não chorei. Há lágrimas que, se caíssem, manchariam o aprendizado. Mais tarde, fui até o cofre e retirei uma pequena caixa de madeira que guardava desde os anos 80. Lá dentro estavam os poucos objetos que ainda me ligavam a uma versão antiga de mim mesmo. Um relógio parado, uma aliança gasta e uma pedra lisa que minha mulher trouxera da praia, dizendo que era sorte sólida. Coloquei a pedra no bolso e saí. Peguei a estrada rumo ao litoral sem pressa, as janelas abertas e o vento frio batendo no rosto. À medida que a cidade ficava para trás, senti algo que há muito não sentia: leveza. A estrada vazia parecia repetir em silêncio o que eu mesmo pensava: que o peso do passado só existe enquanto a gente o carrega. Cheguei ao mar no fim da tarde. O céu estava pálido, o horizonte desfocado.
Caminhei até a areia úmida e fiquei ali, de sapatos e tudo, olhando as ondas quebrarem. Tirei do bolso a pedra que ela chamava de sorte e a segurei por um instante, sentindo o frio atravessar a pele. Pensei em tudo o que passou, na casa, no jantar, na palavra fracassado que um dia ecoou tão alto, e em como ela agora parecia pequena, quase ridícula. Arremessei a pedra longe, tão longe quanto consegui. Ela sumiu no mar sem deixar rastro. Naquele instante, senti como se tivesse arremessado junto tudo o que ainda me prendia. Fiquei ali até escurecer. Quando o vento começou a cortar mais forte, voltei para o carro e dirigi até um condomínio pequeno, à beira da praia. Era o novo endereço, o que o advogado havia providenciado para mim semanas antes. Um apartamento simples, mas de janelas amplas e silêncio garantido. Subi as escadas, abri a porta e encontrei o lugar vazio, cheirando a tinta nova. Coloquei sobre a mesa o retrato da minha mulher, a pasta vermelha e a carta do Daniel, e no meio delas, um papel em branco. Peguei a caneta e escrevi uma frase que me veio como se alguém a soprasse ao ouvido. Eu não precisava de aplausos, só de respeito. Dobrei o papel, coloquei-o dentro do quadro ao lado da foto dela e deixei ali, como quem fecha um ciclo. Nos dias que se seguiram, ninguém me procurou. O silêncio permaneceu, fiel, companheiro. O fundo educacional começou a funcionar e recebi notícias de que as primeiras bolsas de estudo já haviam sido concedidas. Era estranho pensar que parte do que eu havia acumulado serviria para dar futuro a desconhecidos, e não a quem carregava meu nome. Mas quanto mais eu refletia, mais entendia que o sangue é apenas herança biológica. A verdadeira continuidade é moral. Certo domingo, sentei-me na varanda nova com uma xícara de chá e olhei o mar. O som das ondas era constante, compassado, como se respirasse comigo. Pensei no Daniel, na Camila, em tudo o que foi e no que poderia ter sido. Não havia rancor nem culpa, só distância, distância e paz. Quando a noite caiu, fechei os olhos e ouvi o murmúrio do mar. O vento sussurrava pelas frestas, repetindo as palavras que vinham me acompanhando desde o jantar. Fracassado, fracassado. Mas agora elas soavam diferentes, quase ternas, como se tivessem desistido de ferir. Sorri. Sim, fracassado, no jogo deles. Mas no meu, o do silêncio e da dignidade, eu havia vencido há muito tempo. Apaguei as luzes, sentei-me na poltrona e deixei que a escuridão completasse a história. Aquele era o legado que restava. Uma vida limpa, uma consciência leve e uma lição simples para quem um dia ouvir minha história. Que o verdadeiro poder de um homem não está no que ele tem, mas no modo como ele se retira. E que às vezes, o silêncio é o último e mais perfeito som da vitória.